tudo bem? Você está no podcast Política Real. Sou Wilson Pedroso. Aqui a gente trata política e notícia política de forma equilibrada e com credibilidade. Nossos convidados são figuras importantes do mundo político. Hoje eu recebo, com muita alegria, ele que é empresário, ex-prefeito da cidade de São Paulo e ex-governador, João Dória. João, muito obrigado pela presença. Obrigado, Wilson. Um grande prazer estar aqui. Boa sorte, sucesso para você. A nova fase do Wilson Pedroso, agora no ar. Eu tenho dito para alguns amigos que eu tenho feito o inverso. Você deixou de ser empresário e entrevistador e veio para o mundo político. Eu estou meio que saindo do mundo político, sem perder visão política, e estou tentando virar entrevistador, né? Aí eu miro em 3 pessoas. Eu assisto muito você quando você era entrevistador, o Bial e o Paulo Matias da Jovem Pan, que não é fácil, né? Você tem que eu passo o dia me preparando para esse momento. E aí eu quero a experiência do pobre, do bem-sucedido. O pobre sou eu, bem-sucedido é o Bial e o rico é o Paulo Matias. É isso, é Paulinho. Tá Paulinho é amigo de 15 anos. Paulinho está falando, porque hoje o Paulinho está acompanhando presente aqui no estúdio. O Paulo Matias está acompanhando. Rico ri à toa, olha lá. Não tem. João, eu acho que você já falou bastante sobre isso, mas é importante sempre trazer. Como foi a sua decisão e a transição da vida privada para a vida pública? E curioso, sim, vou responder. É que agora eu fiz a transição da pública de volta para a vida privada, de onde eu saí. Eu fiz uma longa trajetória na vida privada. Você sabe, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, como office boy de uma agência de publicidade aqui em São Paulo, porque precisava. Eu não fui trabalhar por esporte ou para ter dinheiro para comprar tênis ou bola de futebol. Fui para ajudar minha mãe a pagar conta de luz, a comprar Quem comida. vê o João Dória hoje acha não acredita que ele, nisso. não Já acha veio que feito, né? acha que ele nasceu pronto. Esse é o João Dória, nasceu pronto. Não, você 6 anos, seu pai foi exilado, vocês passaram necessidade, você começou a trabalhar com 13, 15 anos numa agência para ajudar sua mãe, que tinha uma fábrica de fralda de pano, fábrica de fralda de pano. Naquela época a gente chamava de cueiros, não era nem fralda, chamava-se cueiros. E aí você seguiu o seu caminho e virou um empresário de sucesso, correto? Foi. Essa Criou foi a o Grupo trajetória. Lide. Foram longos anos, foram 45 anos de vida privada até me tornar empresário. Nada acontece rápido e por acaso. Essas coisas exigem trabalho, suor, dedicação, e são muitos anos. Às vezes tem alguém que tem muita sorte e pode fazer isso num tempo menor. Eu levei 45 anos para me tornar empresário e, felizmente, bem-sucedido. Foi quando eu tomei a decisão de vir para a vida pública, como você colocou. E essa decisão foi motivada um pouco pela vida do meu pai, pela experiência que ele teve na vida pública. Ele foi caçado e exilado pela ditadura militar em 64. Meu pai foi caçado, Wilson, na primeira lista, ato institucional número 1, 1º de abril de 1964, a ditadura militar colocou no exílio já os políticos dessa primeira lista. Meu pai foi o 17º. Ulisses Guimarães ajudou vocês a irem para uma embaixada, e dessa embaixada vocês foram para a França, Paris. A embaixada da Iugoslávia, porque Brasília, Wilson, em 1964, era recém-inaugurado. Brasília foi inaugurado em abril de 1960, então tinha 4 anos. A maioria das embaixadas ainda estava no Rio de Janeiro, que então era a capital federal. Eram poucas as embaixadas que estavam funcionando em Brasília. A embaixada da Iugoslávia era uma das poucas que estava funcionando ali. Você com 6 anos e seu irmão com 1 ano. O Raulzinho, meu irmão, tinha 1 ano de idade. Minha mãe tinha 28 anos de idade. E meu pai, deputado federal, perdeu o mandato, teve seu mandato cassado. Deputado federal pela Bahia, Pela né? Bahia. Ele nasceu na Bahia? Baiano. Pelo PDC, Partido Democrata Cristão. A convite de quem? Franco Montoro. Montoro era o presidente nacional do Partido Democrata Cristão, do PDC, e muito nosso amigo. Aliás, foi nosso amigo durante toda a vida. E até hoje sigo amigo dos filhos e dos netos do Montoro. Foi a convite dele que meu pai resolveu ingressar na política, depois de ter migrado como baiano para São Paulo. Meu pai chegou aqui pobre também, não veio aqui com emprego, com dinheiro. Ele veio sem emprego, sem dinheiro, mas lutou muito, como quase praticamente todos os nordestinos que vieram para São Paulo, todos lutaram muito. E meu pai teve o privilégio de poder vencer e se tornar um homem bem-sucedido. E aí foi que o Montoro o convidou para ir para a política. Ele foi
e foi cassado já no seu primeiro mandato. Meu pai foi eleito em 1962. Em 64, teve seu mandato cassado. E a nossa vida aí mudou completamente. Pouca gente sabe o que é a cassação de um mandato, o que é a ditadura militar. O que é aquele menino de 6 anos? Porque 6 anos, às vezes, a gente perde muito os momentos. Né? Eu sei porque eu tenho um filho de 10, fiz algumas viagens, você pergunta, ele tem flashes. De fragmentos. Né? Isso. O que é aquele menino de 6 anos lembra do exílio na França? Não, que o momento aqui no Brasil foi bem mais difícil. Mas que você lembra desse momento da sua vida? Curiosa essa sua observação, porque com o sofrimento, Wilson, a sua memória aumenta. Porque dói. É por isso. O prazer não dói. Então, você pode ter alguns fragmentos. Eu, obviamente, desejo que todas as pessoas não tenham sofrimento, mas quem sofre sabe o valor da vida, sabe o valor da dificuldade e aprende muito. O sofrimento é uma grande escola. E foi assim que eu encarei toda essa dificuldade. O exílio ceifou, ou seja, suprimiu da nossa vida tudo que nós tínhamos: casa, carro, escola, amigos, dinheiro, tudo. Nós ficamos sem absolutamente nada. Vocês viveram em Paris esses 2 anos, se eu não me engano, era com quadros que a sua mãe retirou da sua casa e retirou da moldura de Cavalcante, é isso? Aí enrolou os quadros e foi vendendo. Meu pai foi vendendo no exílio para poder sobreviver, porque o exílio, que muitas pessoas não conhecem, não sabem sequer o que é uma ditadura militar, porque você é expulso do país a qualquer momento. É como se alguém aqui no estúdio agora, onde nós estamos, nesse momento, entrasse aqui, abrisse a porta, pegasse você, levasse você para o aeroporto, colocasse você no avião e disse: você está expulso do Brasil por 10 anos. Quero pegar minha roupa, não vai pegar nada. Você vai para o aeroporto agora ou então vai preso. O que você prefere? Era essa circunstância. Aliás, meu pai, milhares de outras pessoas viveram essa experiência. Meu pai como político, muitos como intelectuais, jornalistas, pessoas que também foram vítimas da ditadura militar. Então, meu pai perdeu tudo. E minha mãe teve que vender o que tinha para poder garantir essa sobrevivência nossa. E acabou o dinheiro. Houve um momento em que não tinha mais quadro para vender, não tinha mais aliança, nem joia para colocar no prego, na Caixa Econômica. Minha mãe, que foi educada para ser mãe, naquela época, década de 60, as nossas mães, sua avó, seu avô, foram educados para serem, sua avó principalmente, para ser mãe, para ser dona de casa, e não para trabalhar. Então, é um período muito duro da nossa vida. Eu tenho algumas passagens com você que me chama muita atenção e me comove sempre que eu lembro. Você estudou num colégio estadual chamado Marina Sintra? Escola Estadual Professora Marina Sintra. Na Consolação. Rua da Consolação, esquina com Antônio de Queiroz. Está lá até hoje, a escola funcionando. Toda vez que eu vou com você lá, ou as 3 vezes que eu fui com você, em especial uma na campanha de governador, você se emocionou muito. Muito, foi. É a lembrança do seu período mais difícil? Foi. Por isso que você chora. Porque chegou naquele dia, você chorou. Chorei. Os outros você se emocionou, mas aquele dia especial você chorou muito. Foi. Porque, por 2 razões. Primeiro, lembrei desse período difícil, duro. Eu estudava de noite, trabalhava durante o dia, pegava 2 ônibus para chegar até o trabalho, chegava muito cedo, antes das 8 horas, porque eu queria ser um bom funcionário, eu queria ser reconhecido por chegar na hora ou até antes da hora, trabalhar muito. Trabalhava na hora do almoço, porque ganhava o sanduíche. Não tinha vale-refeição naquela época, não existia. A instituição vale-refeição não existia. Então, para comer um sanduíche, um hambúrguer, um pouco de carne, não tinha carne na minha casa. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne, nem de primeira, nem de segunda, nada. A única carne que eu comia, quando eu trabalhava durante o almoço, tinha direito a um sanduíche, podia ser um hambúrguer, que para mim era a melhor refeição do dia, talvez a única até. E depois pegava mais 2 ônibus para ir até o colégio, a Escola Professora Marina Sintra, onde às 7h30 da noite começava a minha aula. E naquele dia eu fiquei mais emocionado, Wilson, porque a diretora da escola, naquele momento, levantou todo o meu histórico. Eu lembro. A fotografia, as notas, mensagens daquela época, aquilo me tocou muito. As outras 2 vezes eu me emocionei porque visitei. Eu lembro. Desta vez, a diretora, então diretora da escola, preparou todo um dossiê. Aquilo me veio, sabe, aquela volta ao tempo, e aquilo me emocionou muito, e, de fato, eu chorei bastante aquele dia. Fiquei muito emocionado. E lembrei de toda a dificuldade. Eu saía da aula, e, assim,
11h15 da noite. Ficava esperando o ônibus, demorava. O ônibus às vezes demorava 20 minutos, meia hora. Então, eu pegava o ônibus de volta, o primeiro ônibus de volta para casa, 11h30, 11h40. Chegava em casa meia-noite e 15. Andava um trecho enorme para poder chegar. O ônibus não parava na porta da minha casa. Então, chegava em casa meia-noite e meia, cansado, exausto. E no dia seguinte, 5h30 da manhã eu estava de pé, 6h30 da manhã eu estava seguindo para o ponto de ônibus para pegar o ônibus até às 7h, para estar 7h30, 7h45 no máximo no trabalho, todos os dias. Então, esse tempo voltou à minha memória nessa visita que eu fiz à escola professora, Escola Estadual Professora Marina Sintra, que era de graça a escola. Eu lembro disso, é importante destacar, porque realmente, às vezes, as pessoas nos veem como uma rocha, né? E a gente tem sentimento, né? É importante compartilhar que o João Dória é um cara que tem sentimentos. Mas, voltando à história do exílio, do seu pai, isso criou você uma veia política, né? Um sentimento de querer ajudar o país, ajudar o Brasil. E muitas pessoas acham que o seu primeiro caminho na política foi a eleição de prefeito, mas eu quero voltar um pouco antes. Você foi convidado pelo Montoro, trabalhou em algum momento com o Montoro. 2 vezes, eu fiz 2 campanhas com o Montoro. Mas 78 para o Senado, onde ele se elegeu senador da República, 9.200.000 votos. Naquela época foi o senador mais votado da história do país. E depois, em 1982, onde ele fez uma vitoriosa campanha e se tornou governador de São Paulo. Em 84, você coordenou, não coordenou as diretas já, mas acho que coordenou, a palavra é coordenou o evento que aconteceu na Praça da Sé, que foi em 25 de janeiro de 84, se eu não me engano. Todos os eventos das diretas já, não só o da Praça da Sé, da Praça da Candelária, da Catedral da Candelária, no Rio de Janeiro. Depois, tiveram acho que 30, Praça né? da Liberdade, em Belo Horizonte, depois em Porto Alegre, depois aqui em São José dos Campos. Todos os movimentos, a pedido do Montoro, eu, juntamente com Jorge da Cunha Lima, falecido ano passado, grande poeta, um grande escritor, meu amigo querido, era inclusive membro do conselho da Fundação Padre Anchieta, faleceu na metade do ano passado, e o Mauro Motorim, que está vivo ainda, há tempos que eu não o vejo. Nós fomos responsáveis por toda a campanha das diretas já. E nós tínhamos, por delegação do Montoro, a responsabilidade não só da realização dos comícios, a começar de mais de 100.000 pessoas, que mudou a história do país. Esse comício da Praça da Sé, em 25 de janeiro de 1984, mudou a história do país, porque, a partir dali, o movimento das diretas já e a emenda da direta já no Congresso Nacional, com o Dante Oliveira, ganhou um impulso enorme, fruto desses eventos. Deputado do Mato Grosso. O Brasil tem uma dívida grande com este homem, porque ele levou adiante essa emenda. Tanto é que levava o nome dele, né? A emenda Dante de Oliveira. Mas ele só conseguiu aprovação porque houve um movimento da opinião pública em torno das diretas já. E sabe quem estava nesse comício de 25 de janeiro de 1984, na Praça da Sé? Quem? Além do Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva, todos os grandes nomes da política brasileira, que representavam com ideologias muitas vezes diferentes, distintas, mas estavam todos lá. Todos estavam lá. A Praça da Sé lotada, um movimento que ganhou a primeira página de todos os jornais brasileiros, e, a partir dali, esse movimento foi crescendo. Depois vieram os movimentos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e outros estados brasileiros. E depois, o último grande comício das diretas foi no Anhangabaú, no Vale do Anhangabaú, aí com mais de 500.000 pessoas. Foi uma coisa assim impressionante, histórica, e com isso impulsionamos não só a aprovação da emenda das diretas já, como a eleição de Tancredo Neves. O doutor Tancredo foi eleito, vamos dizer, dentro desse grande impulso da campanha das diretas já. Quem era o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, José Sarney, quis o destino que, infelizmente, o doutor Tancredo tivesse aquela crise de diverticulite em Brasília. Na minha visão, foi maltratado. Eu não quero aqui fazer acusações, mas houve ali um sentimento
de equívocos, estou dizendo aqui uma opinião muito pessoal, que não permitiu que ele pudesse ter a cirurgia corretamente realizada, ele perdeu a vida e quem acabou, ele se elegeu, mas não tomou posse, morreu antes da posse. E José Sarney, o destino fez de Sarney presidente do Brasil. Mas só para encerrar o negócio das diretas, porque é importante para os dias de hoje, né? Mostra que política, porque você falou diversos nomes, um era PDT, outro era PT, outro era MDB, demonstra que a política, você pode ter divergências, né? Você pode ter pensamentos antagônicos, mas ainda dá para ter civilidade, né? Dá para sentar numa mesa e conversar e achar um caminho comum para algo que era o negócio da ditadura, ameaçava a todos, né? Correto. Mas sim. mesmo com coisa, eles conseguiram sentar com civilidade. Essa é uma propriedade, civilidade é a propriedade da democracia. A democracia, ela exige o contraditório. Para ser democracia, você precisa ter os que são a favor, os que são contra, os que são governo, os que são contra o governo, que ajudam você a melhorar e aprimorar a qualidade do governo e a fiscalizar os atos do governo também. Então, a democracia ali foi a palavra que denominou a presença de todos que estavam ali. Ali você tinha figuras do Partido Comunista Brasileiro. O PT não existia ainda naquela época, mas já os trabalhadores, sob liderança de Lula, começavam ali a fazer o seu movimento. Só tínhamos dois partidos naquela época, o PMDB e a Arena. Não havia o pluripartidarismo, porque ainda estávamos vivendo em regime de exceção. Não havia democracia plena, mas naquele momento a campanha das diretas já mobilizou a opinião pública e mobilizou todos os segmentos daqueles que acreditavam e prezavam a democracia no Brasil. Mas voltando ao João Dória, veio a política João Dória. Direta já, presidente da Embratur no governo Sarney, mobilizador do Cansei, foi um movimento que começou, acho que por conta do acidente da TAM, não é? Foi movimento. E também de, vamos dizer, tropeços, destemperos e equívocos do então governo Lula. E esse movimento Cansei, nós fizemos aqui sob uma liderança importante da OAB São Paulo, do Luiz Flávio Durso, que então era o presidente da OAB em São Paulo, vice-presidente da OAB Nacional, e a sociedade civil. E até me lembro bem que duas figuras do mundo da cultura ajudaram muito a fazer com que a voz deste movimento Cansei pudesse alcançar todo o Brasil. Hebe Camargo, que já se foi, e Ivete Sangalo, que está aí até hoje brilhando como uma grande artista, um grande cantor. Também, né? O Aguinaldo Raiol, figuras Eu vi uma bem foto lembrado. Hoje. O Aguinaldo está aí ainda. E, aliás, um beijo para você, Aguinaldo, para você também, Ivete, que talvez estejam nos ouvindo, nos acompanhando, e para você, Hebe, que está lá no céu, sempre com o seu sorriso lindo. Mas foi um movimento da sociedade civil com a organização da OAB, mas ela eclodiu depois daquele triste acidente com o avião da TAM aqui no aeroporto de Congonhas. E não foi apenas pelo acidente, foi a falta de solidariedade diante de uma circunstância que fatalizou mais de 120 pessoas, se não me falha a memória, que perderam a sua vida. E, naquele momento, o presidente Lula não veio a São Paulo como caberia uma tragédia daquele tamanho que sensibilizou o país. Era dever do presidente da República vir a São Paulo, manifestar solidariedade aos familiares que perderam seus pais, irmãos, tios, filhos e outros que ficaram hospitalizados e foram mutilados por esse acidente. Aí, encurtando um pouco, você decidiu ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Em que momento, como que foi essa decisão? O que te tocou e falou assim, vou deixar de ser empresário, vou virar a chave e quero colocar minha cara para bater e ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo? Isso foi no início de 2016. É um sentimento, a lembrança do meu pai, a cassação, o exílio, circunstâncias do país também, um conjunto de fatores. E isso, eu já era filiado ao PSDB por opção, eu nunca me filiei eu só me filiei a um partido do PSDB, não tive nenhum outro partido. Hoje estou desfiliado, mas durante 21 anos fui filiado do PSDB. Por decisão própria
e por admiração ao Montoro, ao Mário Covas, ao Serra, ao Fernando Henrique Cardoso. Eram figuras que, os que já se foram, que eu admirava, e aos que ainda estão presentes, como o FHC, como o Serra, figuras que eu tinha muita admiração. E também incluo nisso o próprio Geraldo Alckmin. E eu fui ao Geraldo Alckmin conversar com ele. Isso era abril de 2000 não, perdão, era maio de 2016. 16 ou 15? Não, aí já era 16, né? já era 2016. Não, perdão. 15, a gente 2015, começou em 15, 2015. a eleição foi 16. 2015, Nós tivemos as razão. prévias em 15 e a eleição Foi em 16. final de maio de 2015, você tem toda a razão. E eu fui procurá-lo, numa primeira conversa, ele falou, João, deixa um pouco mais para frente, Geraldo tem sempre um pouco esse jeito conciliador, e ele não gosta de tomar decisões imediatas, não, pensa um pouco, tal, esse não é seu mundo, mais para frente a gente fala, como o Paulo Matias sempre gosta, deu um até logo, mais para frente. Aí, quando passou o mês de julho, nós nos encontramos em Campos do Jordão, ele era governador do estado de São Paulo, e eu em Campos do Jordão, ao encontrá-lo no Palácio Boa Vista, eu disse, governador, podemos conversar na volta agora das férias de julho ou do final de semana? Ele não tinha férias, mas era um final de semana, ele sim. Aí eu fui procurá-lo. E disse, governador, estou decidido, eu sei que é difícil, eu sei que é uma decisão que o partido praticamente já tem tomado, porque eu li os jornais e acompanhava. O candidato do PSDB era André Matarazzo, que foi ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi embaixador do Brasil em Roma, foi secretário de Estado em São Paulo, foi presidente da CESP, muito amigo do presidente Fernando Henrique, era vereador, líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal, tinha se preparado um bom valor, indiscutivelmente um bom candidato e um bom valor. E o Geraldo Alckmin, o governador Geraldo Alckmin, falou, João, vai ser difícil, porque é o candidato que já está consolidado, ele está aí já há anos. Com o apoio dos famosos cabeça branca, né? Todos, sem exceção. Alberto Goldman, Aloysio Nunes Ferreira, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, todos os próceres, todos os grandes nomes do PSDB, a bancada estadual do PSDB na Assembleia, toda a bancada na Câmara Municipal, todos eram, com exceção do Fernando Capês, era o único que não tinha explicitado o seu apoio, que era o presidente da Assembleia. Naquela época, era o único. Todos os demais tinham expressado já o seu apoio ao André Matarazzo. Aí eu disse, mas há alguma forma, governador, que não seja impositiva? Estou pedindo para o senhor impor um nome. E só se fizermos aqui as primárias. Até porque não é o perfil dele, né? Não é. Conciliador. O Geraldo é um grande conciliador. Não é o perfil dele. Ele não é de impor nem bater a mão na mesa. Aí ele falou, só se fizer as primárias. Eu disse, então vamos. Bom, as prévias. Mas eu preciso convencer o partido, João, de que é necessário haver prévia. Vai ser difícil, porque já tem um candidato consolidado. O fato é que, tornando uma longa história curta, ele conseguiu que as prévias fossem realizadas. Você montou um exército de Brancaleones, 3 pessoas. Wilson Pedroso, Jorge Damião, Paulo Matias e Júlio Semeghini. Um exército de 4 pessoas. Primeira reunião no salão de festas do flat do Júlio Semeghini. Do Júlio Semeghini. Esse é um exército de 4 pessoas e o candidato, imagina, para enfrentar todo o restante de um exército do PSDB em torno da candidatura do bom candidato, repito, André Matarazzo. Mas, encurtando, nós ganhamos as prévias, você ganhou as prévias, você era o candidato, nós ganhamos as eleições. Ninguém acreditava. Nem que pudesse saímos com 5%. 2%. Lá atrás, atrás, 2%. Quando pôs o pé na rua, tinha lá perto de 4%, 5%. Você estava disputando com a Erundina, né? Com a Marta Suplicy, com o Fernando Haddad, que era prefeito, com o Celso Russomano, que era o deputado mais votado no município. Do Brasil. Major Olímpio também. Você saiu de 5% e ganhou no primeiro turno. Algo inédito. 53%, eu não lembrava o número. 53%. Algo inédito na história política de eleições na capital. Até hoje. Por que eu quero te falar, fazendo esse preâmbulo, né? Aqui nós temos um quadro que chama Histórias de Campanha, que muitas vezes, eu digo outro dia, a gente vai
em reuniões de família, de amigos, as pessoas têm muitas vezes curiosidade de saber como que é a campanha, como que foi, como que é João Dória. E a gente sempre guarda uma ou outra coisa para compartilhar, porque muitas vezes a gente quer falar de futebol e não quer falar de política na hora de lazer, mas as pessoas têm curiosidade. Por isso eu te pergunto, eu vou pôr uma vinheta, histórias de campanha, e vou te pedir que você compartilhe algo que você ache ou engraçado, ou ache legal contar para as pessoas desse teu histórico de campanhas. Pode ser de prefeito, pode ser campanha de prévias, pode ser campanha de governador, mas algo que tenha histórias de campanha. Por isso eu peço para a produção passar a vinheta e a gente já volta com as histórias de campanha do ex-prefeito, ex-governador, empresário, líder do LIDE, João Dória. João, qual uma história? Vou chamar de João, né? Eu sei que é governador, João Dória, mas a nossa relação nos permite chamar de João. Lógico. João, qual uma história que você pode compartilhar, histórias de campanha que você pode compartilhar com quem nos assiste? Nesse pequeno intervalo, lembrei de uma história do qual você participou, ou melhor, não quis participar. Nem você, nem Paulo Matias, que está aqui nos assistindo hoje. Porque como é que nós ganhamos uma campanha contra um candidato do PT que era prefeito, duas ex-prefeitas, e que foram duas boas prefeitas? Vamos considerar que não eram poucas, não era um pouco prestígio ter sido prefeito. Erundina foi uma boa prefeita, a Marta foi uma boa prefeita. O Major Olímpio era um candidato duro, o Celso Russomano, o deputado federal mais votado do Brasil, e o Fernando Haddad com apoio de Lula. O presidente Lula não estava preso, Dilma Rousseff era presidente da República. Como é que alguém fora da política ganha uma eleição? Trabalhando, foi o que nós fizemos. Talvez surpreendendo muitos que não acreditavam que nós pudéssemos trabalhar e conquistar o voto. E trabalhar significava acordar cedo, muito cedo. E aí um dos primeiros movimentos da campanha, houve uma sugestão do Jorge Damião, que deve estar nos assistindo, nos ouvindo agora, para nós visitarmos garagens de ônibus. Eu fui em todas. Não, senhor. Fui em todas. Na primeira você não foi, porque era lá na Zona Leste, no extremo da Zona Leste. Mesmo naquele horário, tinha que sair com 50 minutos de antecedência, ou seja, tinha que sair às 4 da manhã para estar na porta da garagem. Paulo Matias, que ficou dormindo, e você também, os dois. Muito obrigado pelo convite, João, mas nessa eu não vou. Depois vocês foram até. Mas nessa primeira foi o Jorge Damião comigo, o coitado do motorista que dirigiu o carro até uma garagem no extremo da Zona Leste, cidade Tiradentes, que era... Garagem tem que chegar cedo, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, porque é o horário que chegam os motoristas. Isso. E você tem poucos minutos para falar com eles, porque eles têm que se preparar, se trocar, colocar a farda, enfim, a roupa de motorista, pegar o ônibus e 15, 20 minutos depois sair para seguir o circuito na cidade como motor. Então, nós tínhamos que estar lá um pouco antes das 5 horas da manhã. Aí o Wilson Pedroso falou, não, 4 horas da manhã, não, agradeço muito. Paulo Matias também ficou no seu berço, na Avenida Europa. Não, essa hora, não, tudo bem que você é o candidato e tal, mas me poupe. Depois, como foi muito bom, nós fizemos, foi um sucesso. Me lembro do Jorge Damião ter gravado as imagens. Os motoristas se surpreenderam com o candidato lá, 5 horas da manhã, não tinha luz, estava escuro ainda. E campanha começa a pegar para capar num momento que a temperatura muitas vezes não é verão, porque não é em fevereiro, janeiro que se faz campanha. Bem lembrado. Faz em julho. Era final de julho, estava frio em São Paulo, muito frio, era inverno. Em 2016, não lembro a temperatura, mas estava muito frio todos aqueles dias. E os dois, assim, o Exército de Brancaleone, o único que foi o Jorge Damião comigo. Depois vocês foram a outras visitas. Jorginho, também. Um abraço para você. E aí, encurtando para entrar que eu vou voltar ao tema depois. Aí, se você vira governador, sai eleito governador, começa a ter um embate com o Bolsonaro. Não vou entrar o porquê, ou deixar o porquê, mas começa... E que se acentuou depois com a pandemia, mas começou antes até. Começou a ter um embate com o Bolsonaro.
Por que eu te pergunto isso? Porque hoje, ele corre o risco de ficar inelegível e corre o risco de ir preso. Tanto é que a semana retrasada teve busca e apreensão na casa dele. Depois de busca e apreensão, muitas vezes, o próximo passo é a prisão. Acho que, por ser ex-presidente, acho que vão preservar ele desse próximo passo, mas ficar inelegível está muito próximo. O bolsonarismo vai perder força ao momento que ele ficar inelegível? A meu ver, já perdeu. Parte dessa força foi perdida por conta das circunstâncias do final do exercício do mandato do presidente Bolsonaro e de atitudes ou de circunstâncias que fragilizaram o Brasil e também o bolsonarismo. Vamos lembrar que 8 de janeiro foi um desastre completo, foi uma ameaça à democracia do Brasil. Você pode gostar, pode não gostar do presidente Lula, mas quem foi eleito pelo voto democrático, o voto direto da população, foi ele. Então, a tentativa de fazer em 8 de janeiro um golpe, aquilo é inaceitável, aquilo é inadmissível dentro de uma democracia. E houve silêncio, vamos dizer, da família Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, a ausência dele também do país. Ele mesmo foi. E circunstâncias que até hoje não estão materializadamente claras de que se participou ou não daquilo que pretensamente era um golpe à democracia e à eleição do presidente Lula. Então, a meu ver, já houve um enfraquecimento do bolsonarismo no Brasil. Isso. E o presidente Bolsonaro, tudo indica, eu acho difícil que ele seja preso, eu concordo com você, dadas as circunstâncias, mas da sua inelegibilidade, há fatores que, na sua soma, indicam que este poderá ser o fim de Bolsonaro e ficar inelegível por 8 anos. Eu acho que isso da inelegibilidade está próximo, cada vez mais fatos novos vêm consolidando essa questão junto ao tribunal. Mas aí eu te pergunto, quem pode ocupar esse espaço deixado por ele? Porque, querendo ou não, ele é uma liderança. Você pega em eleições, ele põe a mão, o cara tem 20%, 25%, automaticamente está quase no segundo turno. Quem pode ocupar? Aí eu vou te ajudar vou tentar achar alguns nomes e você fala um deles ou traz o outro. Tem o Tarcísio, governador de São Paulo, para ocupar o espaço desse Sim. bolsonarismo, né? Que não é um bolsonarista, mas é um bolsonarista com 3 degraus para baixo, né? Não é aquele radical. Tem o Zema, que é mineiro, né? Mas muitas vezes você não sabe o que pensa, né? Mineiro, né? Come quieto, né? Tem a Raquel Lira, que é uma mulher. A gente conheceu ela, inclusive, nas nossas prévias, né? Valorosa. E tem o Eduardo Leite, o Rio Grande do Sul, fechando em 4. Governador gaúcho. Quem desses 4, ou existe... Quem pode ocupar esse espaço? Eu desses 4 falo assim, não acho que é agora, não é esse, mas quem você acha que vai ocupar esse espaço do bolsonarismo? 4 bons nomes, Wilson. Primeiro, você tem razão ao afirmar que há uma força bolsonarista de direita expressiva no país, que talvez não se expresse mais na figura de Jair Bolsonaro, e sim no sentimento mais à direita ou centro-direita, se quiser ampliar ainda mais este campo. Você falou 4 nomes que são significativos. Eu acrescentaria mais um nome, vamos dizer, de centro-direita, que é de Helder Barbalho, governador do estado do Pará. Ele teve um feito agora importante, que foi a confirmação da COP 2025 em Belém do Pará. E essa questão ambiental é um tema importante, que sensibiliza uma parcela significativa da população. Então, tem um quinto nome, além dos 4 que você colocou e mencionou corretamente. Todos bons nomes. Eu diria que nessa análise, ainda muito inicial, nós temos um longo tempo pela frente, tem quase 4 anos, tem 3 anos e meio ainda pela frente, mas talvez o atual governador de São Paulo, eleito, Tarcísio Gomes de Freitas, tenha mais chance neste momento, sem excluir nenhum dos outros 4 nomes. Por quê? É o colégio eleitoral mais denso, maior, mais forte do país está aqui, em São Paulo. E, historicamente, São Paulo sempre apresenta um candidato à presidência da República. Isso quer dizer que ele será favorito? Não. Mas ele tem uma densidade maior pelo tamanho do colégio eleitoral
que é o Estado de São Paulo. E ele tem dado passos iniciais corretos, mais dentro da linha técnica e menos do ponto de vista da linha política. E se ele tiver o cuidado de se manter um pouco mais distante dessa linha ideológica, talvez ele possa ser reconhecido pelo seu valor como bom governador de São Paulo. Mas isso não exclui nem o Eduardo Leite, nem a Raquel Lira, nem o Romeu Zema e nem o Helder Barbalho como potenciais candidatos à presidência da República. E podem também fazer uma força conjunta. Nada impede que você tenha um Eduardo Leite, um Tarcísio, uma Raquel com o Zema, um Helder Barbalho com o Tarcísio, ou uma simulação semelhante a essa. E pode surgir algum outro nome também. Então, aí eu volto para o outro nome, que eu quero fazer primeiro uma reflexão e depois vou te fazer uma pergunta. Uma reflexão que eu faço, e eu tenho respostas, mas eu queria ouvir de você. Em algum momento, o PSDB estadual veio até a prefeitura pedindo para que você fosse o candidato a governador, que, na visão do PSDB, correu o risco, a continuidade do Márcio França. Que não era PSDB? Que não era PSDB, era PSB, com uma descontinuidade do governo PSDB. E você ouviu, igual o político gosta de falar, ouviu as bases e saiu da prefeitura. Quero fazer essa reflexão, a pergunta é a seguinte. Você acha hoje, olhando friamente assim, eu acho que é importante, porque a gente faz reflexões, né, a gente não se arrepende, a gente tem que se arrepender do que a gente não fez, do que o que a gente fez, correto? Correto. Mas você saiu da prefeitura. Você não acha que se você tivesse terminado o mandato de prefeito, ficasse, eu sei que na política 2 anos é muito, mas ficasse 2 anos, saísse governador, você seria eleito de novo, seria eleito. Você não acha que você hoje estaria ocupando essa vaga que vai sobrar do bolsonarismo? Sim, talvez. É como você falou, nós não somos donos do nosso destino. As circunstâncias muitas vezes levam você a aceitar iniciativas ou tomar atitudes e sobre as quais você não se arrepende. Eu não tenho arrependimento de ter atendido este apelo, principalmente os deputados, também prefeitos do PSDB, que estavam preocupados. O PSDB já ocupava o governo aqui há quase 28 anos e havia um risco de perder o poder em São Paulo, que era a grande base do PSDB e foi durante 3 décadas, né, com Montoro, Serra, Mário Covas e Geraldo Alckmin. E eu sucumbi e corri um altíssimo risco de deixar a prefeitura, embora deixando em boas mãos o nosso bom Bruno Covas, mas corri um alto risco de, ao deixar a prefeitura, não me eleger governador e perder tudo, ou seja, era tudo ou nada. Tudo ou nada. E tive sucesso e me elegi governador de São Paulo. Então, as circunstâncias naquele momento determinaram que esse era o caminho sobre o qual eu não tenho nenhum arrependimento. Acho que fizemos uma boa gestão na Prefeitura de São Paulo, no governo de São Paulo. Deixei 2 bons sucessores, o Bruno à frente da Prefeitura, o Rodrigo Garcia à frente do governo do Estado de São Paulo, governos honestos, sem processos, contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo, do Estado de São Paulo, reconhecidamente bons governos, até os adversários políticos reconhecem, hoje, principalmente que eu estou fora da política, reconhecem que foram bons governos, tanto na Prefeitura quanto no governo do Estado, que ajudamos a salvar milhões de pessoas no Brasil. Você foi um líder do Covid. Com a vacina, no combate ao Covid. 124 milhões de doses da vacina Coronavac para o Brasil todo, não apenas para São Paulo, e do que fizemos aqui, tanto no Estado quanto no município. Então, se o destino pudesse ter sido outro, talvez você tenha razão. Mas não foi esse o destino que nós adotamos. Aí vai a minha pergunta também. Aí a gente vai para umas prévias, eu ajudei a coordenar as prévias presidenciais. Prévias presidenciais. Né? Você já era governador, nós fomos para as prévias. Nós vencemos a eleição nas prévias com o voto do militante partidário. Lógico, tiveram diversas lideranças que nos acompanharam. Com regras modificadas. Isso, hein? Modificaram. No meio do caminho mudaram as regras do jogo. Para variar, nossa vida nunca foi fácil. Nossa vida eleitoral nunca foi fácil. É verdade. Aí, a cúpula partidária deu um jeito de esvaziar o João Dória,
a ponto do João Dória falar assim, não vou ser candidato, vou voltar para a vida pública. Privada. Privada, isso, para a vida privada. Se não tivesse acontecido esse esvaziamento, ou essa... Eu vou usar... que traição é uma palavra pesada, mas a traição da cúpula do partido, qual seria o resultado do João Dória na campanha para presidente? Bom, difícil prever. Da mesma maneira que a gente não pode ter arrependimento do passado, fazendo análise do que já passou, é difícil ser pitoniza para poder prever plenamente o que poderia ter ocorrido. Mas teria disputado a eleição com vigor, com força, com determinação. É isso que eu teria feito. Nós vencemos as prévias do PSDB, mesmo com regras modificadas no meio do caminho, que à medida que nós fomos crescendo, mudaram as regras, o que não é correto. Seria a mesma coisa que você iniciar uma campanha eleitoral, no meio da campanha, as regras da eleição serem modificadas. Deram pesos diferentes para cada voto, mesmo né? Cada assim, grupos de voto. E mesmo assim vencemos. Não foram prévias fáceis. O Eduardo Leite era um bom candidato. Arthur Virgílio, então, ex-senador e ex-senador do Amazonas, ex-prefeito de Manaus, um bom candidato. Zé Aníbal, senador da República. Não era uma eleição simples, prévia simples. E vencemos e não levamos nessas circunstâncias. E eu entendi que, dado esse fato, não me cabia mais nem permanecer como candidato, nem muito menos na vida pública. Não me desfilei de imediato ao PSDB, porque não queria fazer nenhum confronto e, principalmente, não queria prejudicar a campanha do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, a quem continuo sendo amigo e gosto muito dele. E tomei a decisão apenas depois das eleições de me desfiliar, e hoje eu não estou vinculado a nenhum partido e nem a política, e nem pretendo voltar. Eu vou voltar nessa questão, nem pretendo voltar, porque eu tenho algo que eu tenho lá minhas dúvidas. Mas só para encerrar, se você tivesse saído candidato, hoje você estaria numa posição mais... Eu perdi a eleição. Se tivesse perdido, você ia perder em terceiro lugar. Eu acho que você poderia... Existia a possibilidade de ir para o segundo turno, mas se perdesse, ia perder em terceiro lugar. Uma votação que ia te dar musculatura... No segundo turno, ganharíamos. No segundo turno ganharíamos. Mas a palavra não é minha, nem sua. Isso, não, é dos especialistas em pesquisa, analistas de pesquisa. Mas ficando em terceiro, hoje, você estaria numa posição... Se o PSDB não tivesse puxado o tapete, hoje você estaria numa posição diferente e poderia ser um candidato potencial, porque acho que o Tarcísio não vai deixar, acho que a Raquel vai esperar um pouco, acho que o Eduardo Leite tem que se consolidar, e você, se estivesse disputando, hoje você seria um player importante na eleição de 2026. Você faz essa avaliação? Você usou o verbo correto. Seria. Eu não sou. Eu não sou candidato, não serei candidato, estou fora da política e vou permanecer fora dela. O que não significa que eu não queira influenciar, influir, na verdade, não queira participar, não queira construir uma vida melhor para o meu país, para a população brasileira. Eu não vou embora do Brasil, não vou morar fora, tenho uma boa qualidade de vida, você me conhece, trabalhei muito para chegar onde cheguei, quero ajudar como tenho ajudado, quero ajudar o Ricardo Nunes, se possível, a se reeleger prefeito de São Paulo, porque gosto dele, reconheço a sua honestidade, a sua decência. Não quero, com isso, falar mal de nenhum outro pré-candidato, mas por reconhecer e gostar do seu trabalho. Ele sucedeu o Bruno, que foi o meu vice. Eu espero que ele consiga essa reeleição e, com isso, aprimore ainda mais a gestão da cidade de São Paulo. Gosto do Tarcísio, ele tem sido gentil e atencioso comigo, então espero que ele possa ou ser candidato à presidência da República ou ser candidato à reeleição no Estado de São Paulo, e, com isso, ajudar o Estado de São Paulo, em uma ação integrada com a Prefeitura, melhorar também a qualidade de vida dos brasileiros que vivem aqui no Estado de São Paulo. Esse Estado tem quase 46 milhões de habitantes, representa uma parcela significativa do país. Mas, João, desculpa, eu vou insistir nessa história de você falar que não é mais candidato a presidente. Eu te conheço, eu sei que você é daqueles de virar a chave, quando você... Vi muito isso na prefeitura, principalmente, quando você saiu do LIDE, foi candidato a prefeito. Eu achava que você ia cumprir as duas tarefas, né? Ia continuar no LIDE, de repente passava de manhã, depois ia para a prefeitura, ou saía da prefeitura. Você virou a chave, fechou a sala, devolveu o andar,
e assumiu o papel de prefeito. Foi prefeitar, como se fala. Mas eu sei que teu pai, o João Dória, neto, ele é neto, Não, né? não. Na verdade, ele tem um equívocozinho até no próprio livro, que vai ser corrigido na próxima edição. O João Dória Neto é o meu filho. Meu pai era Eu achei João Dória. estranho. É que eu li, que neto eu achei estranho. Uma das raras isso que falhas do livro. Mas voltando. Porque fala isso. Meu pai era João Dória, eu sou João Dória Júnior, e o Johnny, meu filho, é João Dória Neto. Então, João Dória, meu pai... Então, mas voltando, eu sei que o seu pai é algo muito forte na sua personalidade, é algo muito forte, né? E ele dizia que você ia ser presidente da República. Isso não fica todo dia na tua cabeça, essa informação, essa lembrança? E não faz você desistir do sonho de ser candidato a presidente? Sim, primeiro uma boa lembrança da sua parte. Meu pai tinha esse sonho porque ele foi ceifado, ele queria cumprir uma trajetória política para ajudar o seu país, ajudar principalmente a Bahia, o Nordeste, como nordestino que era. E na medida em que isso não foi possível, ele espelhou no filho mais velho. Eu tenho o Raul, meu irmão, tenho o Marcelo, tenho o Rafael, frutos do segundo casamento do meu pai, após a morte da minha mãe. Mas a memória do meu pai, eu já honrei sendo prefeito da cidade de São Paulo, sendo governador do estado de São Paulo, a maior cidade do país, maior estado do país, maior economia da América Latina. Você sabe que São Paulo tem uma economia mais forte do que a Argentina, do que o Peru, do que a Colômbia, do que o Chile. Só perde para o México e não é por muito. E, obviamente, para o Brasil, porque está inserido dentro do país. Então, eu já cumpri a minha missão e cumpri também esse sentimento do meu pai. E é preciso também você ter modéstia, precisa ter a convicção de que essa virada de chave ela precisa ser cumprida. Então, eu estabeleci para mim, estabeleci para a Bia, minha esposa, para os meus filhos e até para os meus amigos, que durante esse período de 6 anos de vida pública, eu não vivi com a família, praticamente, não vivi com os meus amigos, não vivi talvez as coisas que eu gostava de fazer, jogar futebol, ir ao cinema, conversar com os amigos, fazer coisas que as pessoas comuns fazem, eu hoje posso fazer. Então, eu não só estabeleci o compromisso com meus amigos, com minha família, mas também comigo mesmo, e eu vou cumprir. Mas, João, eu não vou discordar de você, mas vou encerrar esse papo para a gente passar para a questão do lead internacional. Eu não quero fazer uma análise pela minha convivência com você, não vou me permitir a isso. Eu vou fazer uma análise... E olha que você me conhece bem. Eu conheço, por isso é difícil. Às vezes eu falo, as pessoas acham que eu estou falando porque convivi com você ou porque você me falou, mas eu vou fazer uma análise de líderes igual você. Líder igual você, seja na vida privada ou na vida pública, líder, muitas vezes não costumam desistir dos sonhos, né? Às vezes deixa o sonho hibernando. Eu digo, deixa o sonho está ali na UTI, com respirador, mas está vivo. Está próximo de morrer? Está, mas está vivo. Mas a qualquer momento, ele pode sair da UTI, passar para semi-intensiva, passar para o quarto e voltar para a vida. Eu acho que o sonho de presidência é ainda um negócio muito forte para você. Eu sei que para você, nesse momento, não pode nem transmitir essa vontade, mas eu acho que um líder igual você não abandona o sonho, sabe? Deixa o sonho hibernando. Mas eu vou encerrar aqui, porque eu não quero te constranger. Não, você não me constrange. Não, ao contrário, você me dá a oportunidade. Não é verdade? Os líderes não deixam... O líder desiste de sonho? Não, mas eu não desisti do meu sonho. Mas o meu sonho não é meu. O meu sonho é o meu país, é o Brasil. Eu quero o bem do Brasil. Eu quero o bem do meu povo. Eu continuei aqui. Eu podia morar fora do Brasil. Eu tenho casa fora do Brasil, declaro, tenho meu imposto de renda em ordem, fiz governos honestos, não roubei dinheiro público, com uma boa equipe fiz bons governos, tanto no governo do Estado quanto na prefeitura. Mostrei que era possível ser um bom gestor, sem desrespeitar a política, sem confrontar a política, mas focando na boa gestão, na boa administração. E eu quero o bem do Brasil. Então, eu não desisti do meu sonho. O meu sonho é ter um país justo, um país correto, um país onde as pessoas têm a oportunidade do emprego,
onde a renda seja permitida para todos, os mais pobres, mais humildes, os negros, a diversidade, os indígenas, aqueles que sofrem e que têm hoje uma vida vulnerável, possam ter direito a viver dentro dos seus hábitats, dentro do seu mundo, mas com dignidade. Este sonho eu continuo a ter e por ele vou trabalhar, mas eu posso fazer isso pelo setor privado e como sociedade civil. E vou fazer. Aliás, um pouco do que o LIDE tem feito é nesse sentido também, com uma instituição voltada para o país e para as coisas boas do Brasil. Então, nisso, o meu sonho não morreu. Então, vamos passar para o outro ponto, que aí eu vou falar um pouco do LIDE internacional, não vou falar do LIDE, você realmente criou diversas frentes, né? LIDE social essa semana com a Célia Parnes, cultura com o Sérgio, você criou alguns outros caminhos, mas eu quero falar do LIDE internacional, porque nós temos uma notícia hoje que vai em encontro da minha pergunta. Você, como governador e como prefeito e governador, você deu muita força para a Secretaria de Relações Internacionais, que muitas vezes era um departamento, na prefeitura acho que era um departamento, no Estado também. Acho que não existia no Estado. Não tinha secretaria, não havia essa secretaria. Você criou, pois lá nosso amigo Júlio Serson, e fortaleceu as relações internacionais, muitas vezes visitando os países para mostrar as oportunidades que São Paulo tinha, mas quando mostra São Paulo, você mostrava o Brasil. Tanto é que, quando você levava o vídeo falava de São Paulo, mas mostrava... No contexto do Brasil, lógico, sempre. O Brasil. Aí, quando você deixa o mundo político e volta para o empresarial, você fortalece justamente essa questão do LIDE internacional, né? Que era, querendo ou não, era mais nacional, mas você está fortalecendo. O modelo do LIDE internacional, e aí uma pergunta pode ser boba, mas é que como você foi muitas vezes para o Fórum Internacional de Davos, Fórum Mundial de Davos, o LIDE internacional tem um pouco a ver com o Fórum Mundial? Você trouxe exemplos do Fórum Mundial para o LIDE que você tem hoje? Sim, o LIDE tem 25 anos, tem 20 anos de existência. Quando eu criei o LIDE 20 anos atrás, eu não tinha nenhuma referência, nunca tinha ido a Davos. Eu fui a Davos depois como prefeito de São Paulo, depois como governador também. Então, eu não segui nenhuma referência, foi instintivo. E deu certo, funcionou bem. Hoje, copiado, multiplicado em várias outras empresas, Mas eu digo internacional, esse momento Mas internacional. o internacional sempre foi também uma vocação pelo entendimento que, lá atrás, antes de vir para o governo, nós já tínhamos o LIDE na Argentina, já tínhamos o LIDE em Portugal, já tínhamos o LIDE na Itália, já tínhamos o LIDE nos Estados Unidos, antes de eu vir para a vida pública. Depois, acabou se intensificando ainda mais, porque mostrou-se um bom caminho para mostrar as potencialidades do Brasil no agronegócio, na tecnologia, na inovação, na indústria, no setor de comércio, no setor de saúde, segmentos que investidores internacionais sempre olharam o Brasil de forma muito vigorosa. Um país com mais de 215 milhões de habitantes, uma dimensão continental. O Brasil tem um potencial enorme. Podia já estar num outro estágio do ponto de vista de receber e atrair investimentos internacionais. E, quando governador, eu fiz o caminho inverso. Enquanto o presidente Bolsonaro se afastava e agredia a China, eu cultivava as relações com a China, o maior parceiro comercial do Brasil e também do Estado de São Paulo. Enquanto ele criticava a Angela Merkel, que era a primeira-ministra da Alemanha, nós cultivamos a relação com a Alemanha, com o Japão, com a Itália, com Portugal, com os Estados Unidos. E isso fez um resultado extraordinário para São Paulo, 262 bilhões de reais de investimentos estrangeiros só aqui no estado de São Paulo. Um parênteses nessa questão da China, porque as pessoas acham que a construção de trazer a Coronavac, que era com a Sinovac, foi no período da pandemia. Não foi. Foi antes. Você criou relações como governador antes de existir a pandemia. O que facilitou essa relação que você construiu, que você falou, fui para a China, foi logo no início do governo. Isso. Você visitou por outros motivos. Agosto de 2019. Para trazer
outras experiências de vacina para o Butantan, que não tinha Covid, né? E aí, quando veio a questão da pandemia, você já tinha contato direto com eles e isso facilitou de algo que você construiu lá atrás. Exatamente, bem colocado. Essa é a verdadeira história. Quando fomos em agosto de 2019 à China, não havia pandemia em lugar algum, nem na China, nem na Europa, e muito menos aqui. E ali nós formulamos um acordo operacional assinado em contrato com a Sinovac, um laboratório privado chinês com base em Pequim, capital da China, e o Instituto Butantan, com o Dimas Covas, o Júlio Serson esteve lá conosco também. Foram vários acordos que nós assinamos naquele momento. Esse foi o mais significativo, porque o Butantan é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta, é um exemplo. O Butantan tem 113 anos de história, uma instituição respeitadíssima no mundo inteiro, e que, a partir daquele momento, passou a desenvolver programas conjuntos com o laboratório Sinovac. Quando veio a pandemia, eu pedi ao Dimas Covas que consultasse a Sinovac se eles estavam já desenvolvendo... Que o Dimas já tinha ido nessa viagem da China junto, né? Ele também já tinha relação, né? Já, e ele manteve essa relação, fruto até desse acordo assinado, formalizado com a Sinovac. E a boa surpresa, quando ele consultou, sim, estamos desenvolvendo e de forma acelerada. Havia a expectativa de, no prazo de 4 meses, ter a vacina chinesa contra a Covid-19. E foi exatamente o que aconteceu. A Sinovac submeteu a vacina à Anvisa chinesa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária chinesa. A agência validou, levou a Organização Mundial de Saúde, a OMS, essa validação. Com isso, a vacina começou a ser vendida no Oriente, a Indonésia, a Tailândia, depois, na Europa, começou com a Turquia, depois o Chile e o Brasil. E o Brasil foi, naquele momento, foi o terceiro país, aliás, terceiro não, foi o segundo país do mundo a fazer a encomenda da vacina. E foi ela que ajudou a salvar milhões de brasileiros, porque São Paulo comprou a vacina. E aí tem um fato que vale a pena mencionar, sim. Quem assinou o pedido fui eu, foi a minha assinatura, chamado CPF. Se eu tivesse errado, eu estaria preso hoje, eu não estaria aqui, porque naquele momento foram 4 bilhões de reais de recursos públicos para a compra de uma vacina. Enquanto em Brasília se dizia que era um resfriado, eu dizia que era uma pandemia. Eu seguia aquilo que médicos, cientistas de alta qualificação, sob liderança do Davi Wipp e vários outros médicos aqui da Universidade de São Paulo, diziam é uma pandemia, é grave, isso pode penalizar milhares de brasileiros, levando-os à morte, como, de fato, infelizmente, aconteceu. E nós compramos a vacina, e você se lembra que em 21 de janeiro de 2020, nós conseguimos finalmente a aprovação da Anvisa, depois de um esforço enorme e um conflito e um confronto com o então presidente Jair Bolsonaro. Eu devo também fazer um registro aqui que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, o tribunal e o ministro Lewandowski nos ajudaram muito, porque exigiram que a Anvisa avaliasse a vacina, que eles iam postergando a análise de se a vacina poderia ou não ser aplicada no Brasil. E isso finalmente foi feito e foi apresentado nesse dia 19 de janeiro de 2021, onde Mônica Calazans, uma enfermeira do Hospital das Clínicas, negra, tomou a primeira dose da vacina lá, no Brasil. Letícia Braga, que é sua assessora de imprensa, estava lá também. Foi um motivo de enorme alegria, porque ali mudou a história do Brasil e, felizmente, a favor da saúde, a favor da vida. Mas voltando para a questão de relações internacionais, porque eu queria falar um pouco do LID internacional, porque hoje o presidente Lula recebeu no Planalto, com toda a pompa, como chefe de Estado, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que é visto como alguém que não tem uma sensibilidade democrática, para não chamar de ditador, dá uma de PSDBista, fala sensibilidade democrática. Isso não atrapalha nas relações internacionais? Wilson, eu não sou capaz de fazer essa análise, mas eu vou ser muito direto ao dizer, se eu fosse presidente da República,
eu não receberia Nicolás Maduro no Brasil. Eu não tenho apreço por ditadores, eu não tenho respeito por ditadores, ainda que eleitos. A história mostra inúmeros regimes ditatoriais onde as eleições foram fraudadas, aconteceram, mas foram fraudadas. O atual presidente da Nicarágua foi eleito, Daniel Ortega. Mas há alguma dúvida de que ele é um ditador? Ele é um ditador. Nicolás Maduro é um ditador. Não quero aqui fazer juízo de valor. Eu tenho apreço pela Venezuela e pelos venezuelanos, mas não tenho apreço por totalitaristas e por aqueles que não admitem a democracia, não prezam a liberdade de imprensa, não prezam a crítica, não prezam o oposto, o contraditório. E Nicolás Maduro representa isso, assim como o presidente Daniel Ortega e outros que se espalham pelo mundo e, disfarçados de democracia, pregam o totalitarismo. Então, se o presidente fosse, eu não receberia no Brasil. Para encerrar esse tema, esquecendo o fator Nicolás hoje, Nicolás Maduro, que eu acho bem ruim para a democracia e para nossas relações internacionais, porque abre um franco fica parecendo que falta equilíbrio. O presidente Lula fala que preserva a democracia, mas recebe alguém como Maduro. Mas eu quero saber relações internacionais. O que você acha da política de relações internacionais do governo? Esquece o Maduro, vamos esquecer o Maduro. É melhor esquecer mesmo, porque esse foi um momento ruim. É que era importante registrar, né? Porque eu acho que atrapalha, mas hoje, vamos lá. Vamos apartar isso, como você colocou, porque não foi um bom momento. Por outro lado, um bom momento do atual governo Lula foi restabelecer a geopolítica internacional, coisa que, infelizmente, o presidente Bolsonaro abandonou. O governo Bolsonaro isolou o Brasil. Isolou o Brasil. O Brasil foi um país completamente isolado da comunidade internacional. O único ato foi já o final do governo Trump, a adulação feita ao modelo trumpista de governo por Jair Bolsonaro. Mas ele nos isolou da União Europeia, isolou do Japão, isolou da China, maior parceiro, repito, econômico do Brasil, isolou das relações no continente latino-americano, especialmente com a Argentina. A Argentina é o terceiro ou quarto maior parceiro comercial do Brasil. Cometeu o equívoco de, com a eleição de Joe Biden, não estabelecer uma relação positiva, fluida, com o presidente Joe Biden, eleito democraticamente, um conjunto de equívocos que tornou o Brasil um país completamente isolado. O presidente Lula, você pode gostar ou pode não gostar, mas ele está certo em restabelecer e recolocar o Brasil nessa geopolítica internacional e estabelecendo também relações fluídas com dirigentes dos países da União Europeia, com o Japão, com os Estados Unidos, com os demais países. Pode ter aqui a colar equívocos com essa vinda de Nicolás Maduro, como a visita do chanceler russo no momento de um conflito tão grave com a Ucrânia, como o gesto dele não ter cumprimentado adequadamente, nem ter feito a reunião com o presidente da Ucrânia, agora na reunião do G7 no Japão. Mas vamos apartar esses equívocos. Mas ele está empenhado em reconstruir, né? Nesse momento, pelo menos, vamos tentar aqui fazer o olhar pelo bom lado. Aparentemente, ele está se empenhando em reconstruir as relações internacionais que o governo anterior acabou rompendo, né? É fato. Mas, João, agora estamos chegando próximo do final. E eu quero falar, você acabou de lançar o livro O Poder da Transformação, escrito pelo jornalista Thales Guaraci. Isso aqui está no livro. Brilhante jornalista. Isso aqui já tem a dedicatória, porque é da Daniela, aqui da produção. Está aqui esperando para receber o livro. Me cobrou o dia todo. Eu vou te emprestar o livro, mas você vai pegar a dedicatória. Está aqui, dedicatória para a Daniela. João, quando surgiu a ideia de escrever esse livro, ou de fazer... É um livro de memória? Para quem ainda não pegou o livro, o livro é um livro de memórias? O que a pessoa pode esperar quando comprar o livro? Aqui. É um livro que conta uma história de alguém que, aos 65 anos, que é a idade que eu tenho, viveu intensamente a sua vida. Mas eu não estou em final de vida. Então, até a primeira observação que eu fiz ao Thales Guaraci, quando ele me procurou, juntamente com o James Rubio, que é meu amigo de uma vida inteira, James Rubio Júnior,
Eu disse, mas você não está querendo aqui já colocar o meu epitáfio, já estabelecendo que eu já encerrei a minha vida, pendurei as chuteiras e estou à beira de entrar na porta do cemitério. Aí caímos na gargalhada, ele falou, não, acho que você tem uma boa história para ser contada. O Thales Guaraci foi editor da revista Veja, foi editor da revista Exame, jornalista experiente, vivido, e eu já o conheci e respeitava. E eu aceitei. A proposta foi dele, não foi minha. Eu não quis ler o livro antes de pronto. Eu só li o livro depois que ele estava exatamente como está esse aqui, pronto. Porque eu não queria nenhum tipo de interferência. João, você não deu nenhum... Nada, Nada, absolutamente deu... nada, Não? nada. Eu dei só 70 horas de gravação para ele e recomendei fortemente que ele ouvisse Adversários, o que ele fez. Aliás, ele mesmo entendeu que isso era necessário para ter um livro fidedigno, real, e não um livro chapa branca. E ele foi ouvir Adversários na vida política. Quem escolheu a foto do livro? Essa foi a única influência minha, porque a foto foi do Bob Wolfenson, que havia feito essa foto para aquele famoso quadro do Palácio dos Bandeirantes, que está lá, colocado ao lado da fotografia do Rodrigo Garcia. E eu sugeri, foi a única sugestão que eu dei, foi use a foto do Bob Wolfson, meu amigo, um dos maiores fotógrafos do Brasil, sem sombra de dúvida. E foi essa a única sugestão que eu dei. Mas não, teve duas. Teve uma outra, que eu gostaria que o prefácio fosse escrito por Fernando Henrique Cardoso. Foram as duas únicas sugestões. Use a foto do Bob Wolfenson, que ele já fez. Ele fez uma centena de fotos. Escolha uma que você julgar mais adequada. E, se você me permitir, convide, ou me permita convidar o presidente Fernando Henrique para fazer o prefácio. Fez um lindo prefácio. Ele leu a minha alma no prefácio que está aqui no livro. E o livro é um livro interessantíssimo. Você tem aqui até um caderno de fotos. Aqui você está vendo, por exemplo, personagens. Aqui, você está vendo aqui em cima, com Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, meu colega em Davos, nos temas ambientais. Aqui você vai ver a figura do Pelé, meu amigo, que eu rodei o mundo com o Pelé, como embaixador do turismo, quando eu fui presidente da Embratur. Aqui, Shimon Peres, primeiro-ministro de Israel, um nome que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, tem várias fotografias aqui que reproduzem um pouco de uma, eu não quero dizer uma bonita história, mas uma longa história. Olha aqui, nós falamos de Ulisses Guimarães, estou aqui dando um abraço no doutor Ulisses. Tem a foto do Ayrton Senna. E aqui com o Ayrton Senna. Você foi amigo do Ayrton Senna, muito amigo do Ayrton. Aqui foi um momento especial da vida dele, 2 meses antes dele morrer, Wilsinho. Ele tinha acabado de comprar a casa do Braguinha, João Carlos Almeida Braga, em Angra dos Reis. Ele amava aquela casa, ele gostava muito do Braguinha. E ele só comprou a casa porque o Braguinha quis que ele comprasse a casa e permitiu que ele comprasse a casa, porque ele gostava muito do Braguinha. O Braguinha ia assistir os Grand Prix dele na Europa. Sim. E ele comprou. Foi um dos dias mais felizes da vida dele. Foi quando ele chegou. Esse era o helicóptero dele. Quando ele chegou lá, eu fiz a entrevista na casa do Braguinha. Quis o destino que 2 meses depois ele perdesse a sua vida naquela curva em Imola. E aqui você tem a imagem da minha mãe, do meu pai, do Raul, meu irmão, aqui com o presidente Fernando Henrique e o Mário Covas, no tempo em que eu era prefeito, aqui com a Bia, a minha esposa, está aqui, e aqui com a Mônica Calazans recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Então, é um livro que conta histórias bonitas, reais, verdadeiras, de momentos duros, difíceis da minha vida e que me emocionam muito. Eu acho que as pessoas também vão se emocionar. Eu já li, eu acho que realmente traz oportunidades às pessoas conhecerem o real João Dória, né? Porque muitas vezes as fake news, né, iludem as pessoas ou enganam. Aqui nesse livro está quem é o João Dória. E eu conheço o João Dória. Obrigado. Líder. Conheço o João Dória sensível. Né? Porque muitas vezes as pessoas vendem coisas que são perfumarias, né? A calça apertada, o cabelo, perfumaria. Você é um líder. Você foi um grande gestor na prefeitura, um grande gestor no governo do estado. Acho que, volto a falar, o sonho está guardado, mas acho que você seria um presidente excepcional para esse momento que nós estamos vivendo no país, que é um momento de retomada, que é isso. O presidente Bolsonaro nos deixou
à parte do mundo, né? Nos separou do mundo. Acho que você era o líder para o momento que o Brasil precisava. Mas está lá, o sonho está lá. João, termino aqui. Agradeço muito a sua presença. Obrigado, senhor. Cara, muito Eu obrigado. tenho que agradecer. Mesmo. Obrigado, viu? A você, a sua equipe, que até essa hora ficou aqui. Paulinho Matias ficou aqui com a gente também. Letícia, a Dani, né? A Dani, obrigado por vocês estarem aqui. A todos que, com você, ajudaram a fazer essa entrevista. E obrigado a você. Assim, um beijo para tua esposa, para o teu filhote. E obrigado, viu? Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz de estar aqui. Valeu, obrigado. Bom, encerro agora o nosso podcast Política Real. Entrevistamos hoje o líder, ex-prefeito e ex-governador João Dória. Você que nos assiste, nos siga nas redes sociais e faça a inscrição no nosso canal. Até a próxima. Forte abraço.